de fato, o que acontece? A gente tem um sistema de crenças, que são as memórias, né? Então, nosso organismo, ele adora a memória. E ele capta a memória o tempo inteiro, né? Chamado memória RAM, registro automático de memória. Não é só o computador é que copiaram para o computador. Mas a gente é um registro automático de memória. Então, o nosso organismo, ele adora criar memória. Por quê? Memória, ela economiza energia e a gente se torna mais eficiente, porque a gente começa a fazer algo com mais facilidade, com gasto energético menor. Então, o organismo sempre tende a buscar essa formação de memória. E aí o que acontece, né? Que é a mesma coisa que o sistema de crenças, né? E essas memórias vão sendo instaladas, né? A memória, quando a gente repete alguma coisa, então por repetição ou por intensidade, por impacto, ela se forma mais rápido e aí é associada a ela a emoção, né? Que a gente fala tanto, então uma emoção boa, uma emoção ruim, e isso vai se formando como um sistema de crenças. E o que vai acontecendo? A gente vai se moldando dentro desse processo. E tudo que a gente desenvolve, o organismo está registrando. Então, ele está sempre formando memória, então até mesmo para a gente poder ter defesa. Então, o organismo, por exemplo, a vacina, né? Você vai lá, toma uma vacina, ou você pega um vírus, ou pega uma situação, e depois o seu organismo fica mais forte para aquele processo. Isso é memória. Então, o que acontece? Eu já peguei 2 pacientes pós-Covid de internarem, um com acho que 32 anos, entubou e extubou, né? Depois saiu e foi para casa. Então, eu atendi ele uma semana depois. E uma outra paciente também que internou quase entubou e depois conseguiu sair. E eles ficaram com a famosa sequela, né? A sequela do Covid, que é aquela respiração cansada, ofegantes. Tem várias sequelas, né? Mas no caso deles foi mais essa parte respiratória. E é interessante porque, assim, fez os exames e falou, olha, seu pulmão tá bom, não tem nada no seu pulmão. E aí ele falou assim, mas por que você tá ofegante? E aí quando você começa a explorar, você começa a, então por que isso está te servindo, né? Para que você, o que você está carregando? E a gente começa a ver o quanto o organismo forma memória. E aí você testa uma memória, né? A gente tem várias formas de testar, então existe um teste chamado de cinesiologia, um teste muscular, que é um teste de cinesiologia, que a gente consegue ver se é uma memória ou não. E aí você testa, né? Eu estou com Covid. E a pessoa dá que sim. Né? Então, sendo que clinicamente e nos exames já deu tudo negativo e já não está mais com Covid, né, física, né? Vamos colocar assim. Mas, como memória, o organismo entende que ainda está com Covid. E aí isso manifesta a falta de ar na pessoa. E pós-sessão é impressionante o quanto as pessoas deixam de ficar ofegante. Como elas começam a melhorar depois de 2, 3 sessões, eles falam, nossa, agora eu estou fazendo caminhada no quarteirão, não sinto mais nada. Antes eu ficava super cansado. Né? E as pessoas olham para isso e falam assim, não, é normal, é sequela do Covid. E não, né? Não é. Você fez exame, não tem nada físico que justifique aquilo. Né? Então, essas terapias, o que é legal delas e de trazer aqui é o quanto a gente pode ajudar, né? E quanto a gente pode se curar de vários processos que a gente não sabe, nem se dá conta de que eles estão Isso que é ali. bem legal, né? Porque a gente consegue um nível de profundidade muito superior. Então, enquanto clinicamente você tem uma resposta, biologicamente, emocionalmente, você está vinculado ali em algumas outras instâncias. Então, tem questão de tô vibrando a dor, tô vibrando o medo, tem as crenças, tem um monte de camadinhas que a gente vai revestindo e não é todo mundo que sabe cavucar, né? Vocês chamam de cavar essas questões, mas não é só cavar para ficar, e aí, agora? Encontrei, e agora? Encontrei um monte de ossinhos aqui, e aí? E aí, na hora que a gente entra em contato com tudo isso, é saber transformar. E é muito legal a gente levar em consideração 2 coisas que dentro da nossa prática clínica são super fundamentais. Uma é entender o nosso limite como terapeuta. Como terapeuta, por exemplo, no caso dessa minha amiga, foram os pais dela que pegaram desta vez, e eu mandei imediatamente chá para casa dela, coisas, a mãe tomou, melhorou, o pai tomou e não melhorou. Chegou um ponto que eu falei, olha, no caso dele, com sintomatologia que ele está agora, conhecendo a pessoa que a gente conhece, precisa ir para o hospital.
Existe um limite daquilo que eu posso fazer e daquilo que não está mais nas minhas mãos, dependendo de cada quadro, e eu não posso assumir a responsabilidade pela vida da pessoa sabendo de todas as consequências que são possíveis hoje acontecer com relação a isso. Eu não posso assumir isso para mim sozinha. Tem condições, tem pessoas que vão responder como a mãe dela respondeu, o pai não respondeu, e a gente vai respeitar esse limite dele, o momento dele, o que ele está necessitando, e nesse momento vai precisar de hospital, ou vai precisar de outro profissional, tem hora que vai precisar de outro. Ontem mesmo eu atendi uma moça que queria, atendi, só respondi, né? A pessoa queria uma coisa X, e ela perguntou se eu fazia uma sessão em determinado formato. Falei, não, isso eu não faço, vai para tal profissional, e eu indiquei uma lista de pessoas que poderia atendê-la com aquilo, porque o que ela queria não era algo que estava na minha alçada. E aí ainda expliquei, ó, depois que você resolver essa questão específica, se você quiser XYZ, você volta para mim. Se você quiser. E aí ela falou que voltaria e tal, mas tem que ter um limite nosso, e essa responsabilidade é muito importante.